A questão. Olá, vamos começar a falar a respeito dos direitos humanos, um tema bem controvertido, porque tem sido trabalhado grandemente pela mídia brasileira, mas de uma forma equivocada. Na maior parte das vezes, quando os comunicadores se atrevem a falar a respeito de direitos humanos, eles o fazem de uma maneira a mostrar esses direitos como se eles fossem coisas negativas, coisas ruins, coisas que atrapalham o progresso do país. Os direitos humanos já têm mais de 70 anos de sua promulgação e ele é composto de 30 artigos e ainda hoje há apenas um pálido ideal nesses direitos que ainda precisa ser conquistado num futuro longínquo ou, quem sabe, próximo. Direitos humanos, eles são violados cotidianamente. A toda hora nós vemos isso em casa, na escola, no trabalho, nos mais diversificados lugares. O primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos diz, este é muito conhecido, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita pela ONU em 1948, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, a Unesco fez uma publicação de estudos de cientistas do mundo todo, e esse estudo desqualificava as doutrinas racistas e demonstravam uma unidade do gênero humano. O que isso significa? Que, por sermos humanos, nós somos de um mesmo gênero e que automaticamente ninguém é melhor do que ninguém. Não há sobressalência de uns sobre os outros. O que levou a ONU a fazer isso, e capitaneado pela Unesco, foi o fato das arbitrariedades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente no que se refere à execução de judeus, eslavos e outras minorias presos em guetos e campos de concentração nazista. Hoje em dia, nós temos uma grande dificuldade de institucionalizar formas de controle social. E isso é muito necessário, porque o controle social ele vai permitir a cada um viver dentro do seu direito, sem estrangular nada daquilo que não lhe pertence, mas ao mesmo tempo sem abrir mão daquilo que lhe é próprio. Então, se faz essa institucionalização dessas formas de controle social, a primeira coisa que se tem que levar em conta é que elas precisam ser compatíveis com valores democráticos. O que nós estamos dizendo, em outras palavras, é que é preciso institucionalizar a democracia, criar mecanismos que assegurem o cumprimento da democracia. Em se cumprindo a democracia, nós teremos os direitos humanos sendo respeitados. Mas enquanto não há essa institucionalização dessas formas de controle social, aí nós teremos sempre uma situação bem complicada, onde a ocorrência de violência e de agressividade vai ficar muito patente. Os direitos humanos são vistos por muitos com enorme desconfiança, e isso se atrela àquela ideia que eu falava ainda há pouco. Os meios de comunicação, principalmente os programas policiais, deturpam a ideia real de direitos humanos. E assim, esses direitos são mostrados como se fossem direitos de bandidos. Eles fazem essa identificação. E os direitos humanos, eles são muito mais amplos, eles abrangem muito mais coisa do que apenas pegar pessoas aparentemente desprovidas de resguardo do direito e tentar fazer a defesa dessas pessoas. Este é um dos aspectos do direito, mas o direito que está presente nos direitos humanos, ele que tem esse lado ruim, na verdade não é esse lado ruim, ele tem essa compreensão ruim.
Que isso não é ele, isso é uma maneira de entendê-lo. Mas, como eu dizia, esse direito é um direito de quem? De todo mundo. Todas as pessoas são portadoras desse direito. Uma outra crítica que esse direito recebe é de que ele carrega em si a marca do imperialismo. E, na verdade, quando se fala em direitos humanos, é uma tentativa de países do Ocidente suplantarem os outros países, digamos assim, de regiões subdesenvolvidas e colocarem os seus valores em substituição aos valores desses outros países. Deixe-me contar isso mais tranquilo. Vamos imaginar uma situação em que, numa determinada sociedade, se uma pessoa nasce deficiente físico, se mata essa pessoa, não pode ter. Digamos que exista lugar, e na verdade existe, né? Existem tribos onde isso ocorre. Mas aí, onde entra a crítica aos direitos humanos aqui? É que quando os direitos humanos dizem, não, em lugar nenhum a morte é aceita, não se pode matar ninguém de nenhum tipo, muitos vão dizer que o que se está querendo é levar uma lei que não foi feita, por exemplo, na aldeia, mas que vai ter que ser aplicada na aldeia mesmo que as pessoas daquela aldeia não concordem. Então é outra crítica. Eu não estou dizendo que isso ocorre, que é correto, que é incorreto, mas apenas que é outra crítica que se faz aos direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, se tenta, na verdade, levar os direitos dos países liberais europeus e implantar esses direitos nos outros países que não têm força para resistir. Há uma discussão, então, muito grande sobre esses direitos, e o que fica patente, bem tranquilo nesse primeiro momento, é que esses direitos não podem ser reduzidos a essa maneira simplória de vê-lo. E eu já respondi a pergunta que vou fazer agora, que é o quê? Direitos humanos para quem? Eu já disse, para todos os seres humanos. Mas aí vem a pergunta, e o que é ser humano? E aí vem uma série de respostas. Na história da filosofia, nós passamos por muitas delas. Ser humano é ser racional, ser humano é ser animal simbólico, e por aí segue. Só que, assim, qualquer dessas definições vai ser sempre imprecisa, vai ser sempre incompleta. Assim, não dá para definir o ser humano só pela racionalidade, só pela capacidade de uso da inteligência, só pelo domínio do símbolo. Não dá. Porque aqui nós teríamos um pequeno problema, ou na verdade um grande problema. E a questão é a seguinte: não será possível reconhecer nossa natureza sem considerarmos a incompletitude humana. O que está sendo dito aqui é o seguinte: o que é ser humano? É ter a natureza humana. Só que assim, o que significa ter a natureza humana? Porque ter a natureza humana, alguém pode simplificar a resposta e dizer, é agir racionalmente. E aí vem um questionário, ou uma questão, desculpem, posta aqui para vocês, que é a seguinte: as pessoas corruptas, assassinas, traidoras, fracas, por terem esses defeitos, elas não são humanas? Porque quando nós falamos em natureza humana, nós estamos imaginando uma natureza toda completa, onde nós sabemos o seu início e o seu fim. Então, ações desse tipo já não faz parte da natureza humana. Ações desse outro tipo faz. Mas só que nós não sabemos. Nós não temos esse limite até onde chega a natureza humana, até onde de onde ela começa e até onde ela chega. Então, nós dizemos que ninguém que pertença ao gênero humano deve ser excluído da noção de humanidade. Está no gênero humano, então essa lei dos direitos humanos é para ele. Com base no princípio, então, de que cada pessoa é única e insubstituível, aí a gente vai chegar à seguinte conclusão: todos são iguais e dignos de respeito. Ou seja, pelo fato de sermos únicos, é de se esperar que não sejamos todos iguais em tudo. Uns farão mais ações que a gente vai reprovar, outros farão mais ações que a gente vai aprovar.
Mas seja o que faz mais ou o que faz menos, nenhum é menos digno de respeito. O exercício da tolerância, então, vai ser a consequência, ou vai ter como consequência, a aceitação das diferenças. Viver numa sociedade democrática é viver de maneira tolerante, é aceitar as diferenças, é reconhecer também o intolerável como um ser humano. Os direitos humanos no cotidiano, eles são constantemente violentados. Nós normalmente falamos de violações dos direitos humanos e normalmente quando fazemos esse tipo de discurso, a gente o associa à ação de criminosos e infratores. Mas os direitos humanos, eles são violentados, eles são ofendidos em práticas que normalmente nós não consideramos. Muitas vezes a gente, mesmo os chamados cidadãos de bem, praticam isso com muita tranquilidade. Isso pode se dar em qualquer meio, como eu já falei anteriormente, em qualquer situação, por exemplo, na família, na escola, nas universidades, nas empresas, de maneira virtual. Então, assim, em qualquer situação onde há convívio humano, os direitos humanos estão passíveis de serem agredidos. A psicologia faz um determinado tipo de estudo e ela define um determinado tipo de comportamento, que é chamado de a síndrome do pequeno poder. O que é isso? A síndrome do pequeno poder é a pessoa exorbitar da autoridade quando ela possui algum poder sobre uma pessoa mais fraca. O cara pode ser, sei lá, um mestre de obras, um servente de pedreiro, seja lá que profissão for. Se ele tiver uma pessoa subordinada a ele, ele tende a colocar o poder dele mais alto do que normalmente ele é, e isso é feito quando ele normalmente humilha aquele que está, digamos assim, abaixo dele, aquele que está recebendo ordens ou orientação dele. A Lei 11.340, que é a lei da Maria da Penha, muito conhecida, é uma das instituições, é um dos instrumentos que tem ajudado a tornar os direitos humanos mais atuantes, fazer a defesa dos mais fracos, no caso aqui das mulheres. Essa lei teve o auxílio da Lei 13.104, de 2015, que vai incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Muitas ações, não apenas estas duas, eu as pus para a gente ter uma ideia de que isso vem acontecendo, se está tentando fazer alguma coisa. E aí são dois exemplos, mas a legislação brasileira, ela tem tentado, de algum modo, tornar mais efetiva a ação dos direitos humanos na defesa dos mais fracos. Segundo a lógica dos pequenos, ou melhor, do pequeno poder, que eu acabei de falar, a gente vai ter uma constatação de que na relação pais e filhos, muitas vezes, não é aquela coisa de amor, mas é aquela coisa também não apenas de exploração, mas de violência. E essa violência também se dá na escola, com o professor, ou às vezes com o aluno. Então, são muitos os lugares e as situações em que essa violência está presente. E aqui eu ponho um pouquinho no texto de vocês o exemplo do trote universitário, onde a violência aparece de uma maneira bem mascarada. Ela se apresenta de uma maneira onde as pessoas têm chance de ofender, de humilhar e de praticar a selvageria de uma maneira que elas podem passar por pessoas que não estão fazendo isso. Aí o Adorno, que é um filósofo, vai dizer sobre essa questão dos trotes que isso representa uma identificação cega com o coletivo. Ou seja, todo mundo vai fazer, eu sou parte desse todo, eu também vou fazer. E ele vai dizer, os nazistas trabalharam com esse tipo de comportamento. Aquele tipo de comportamento
onde o coletivo fazia e lá para as tantas todos estavam fazendo. E aqui eu aproveito até para dizer uma coisa. Vejam o que acontece quando nós votamos. Quantas e quantas vezes eu tenho visto eleições onde, pelo fato de que de repente todo mundo começa a pender para um lado, aí as pessoas começam a meio que não ver mais saída. Ah, tá todo mundo por aqui, eu vou também votar por aqui. Param de pensar por conta própria. Abrem mão da própria racionalidade e simplesmente aceita uma ideia imposta de fora. Até mais.